Mas olha, vamos falar agora do projeto de lei que trata da privatização dos Correios, que já está em avaliação lá no Congresso. A Procuradoria-Geral da República sustenta que a privatização total da companhia, como quer o Executivo, é inconstitucional. Quem fala com a gente sobre o caso é o Marcelo Godke, que é advogado especialista em direito empresarial e societário, além de professor do INSPER e da FAAP. Marcelo, muito bom dia, é um prazer tê-lo aqui conosco, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Prazer é meu. Doutor Marcelo, falei certo o sobrenome? Godke, pronunciei corretamente? Falou. Ah, muito bem, então isso também é importante. Meu caro, essa situação de privatização de empresas públicas é algo que está sempre, né, em discussão. Há governos que querem, governos que não querem. Nós viemos, né, de um momento de privatizações no governo Fernando Henrique Cardoso, né, que a gente se lembra muito bem disso no passado recente do Brasil. E agora, novamente, o governo Jair Bolsonaro procurando isso, né? O Executivo quer privatizar 100% dos Correios. A PGR diz que seria inconstitucional. Como é que a gente pode começar esse nosso bate-papo? De fato, seria ou não inconstitucional uma privatização de 100% dos Correios brasileiros? Olha, a impressão que eu tenho é que não. Tá? Porque há maneiras e maneiras de se privatizar uma empresa pública ou um serviço público, etc. Tá? A impressão que eu tenho é que o projeto de lei como foi colocado, que ele não trata da privatização total inicialmente, é talvez a maneira adequada para se fazer isso. Em que sentido? É feita uma transição, em primeiro lugar, a transformação da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, né, que ela é uma empresa pública, ou seja, ela necessariamente tem que ser controlada pela União, transformá-la em uma sociedade de economia mista. Então a gente já tem aí, bem ou mal, uma privatização parcial, em que o capital privado já entra, apesar de ainda ter um controle, né, ela ainda é considerada uma empresa estatal, mas o controle, sendo mantido na União, vai ter um acionista minoritário que vai poder investir na sociedade. Isso ainda permite, né, uma influência estatal na sociedade, e que, logicamente, é talvez a fonte de todos os males aí, né, que acaba se tornando objeto de corrupção, etc., principalmente em governos mais mal intencionados, em que pretendem usar uma empresa que deveria transportar cartas e telegramas em um objeto de, como que eu vou dizer, de desejo de determinados políticos mal intencionados, né, e quando a gente tem a privatização total, isso acaba saindo da mão e do controle do Estado, e o objeto da corrupção sai do âmbito público, e pode haver também, só que ele vai para o âmbito privado e o Estado não tem mais controle sobre isso. A impressão que eu tenho é que a beleza do projeto de lei como foi colocado é que ele mantém uma exclusividade da União na exploração de determinados serviços de transporte de cartas e telegramas e assemelhados por um prazo de 5 anos. E depois, aos poucos, né, a União vai ter a possibilidade de transformar aquela exclusividade em algo que não é mais exclusivo, né, e aí, logicamente, que o serviço pode ser totalmente privatizado. A impressão que eu tenho é que não há inconstitucionalidade porque a responsabilidade sobre a fiscalização e regulação é mantida na mão da União, mas o resto é transferido, né, para a iniciativa privada. A prestação do serviço, efetivamente, acaba sendo transferida aos poucos para a iniciativa privada. Então, por esse viés, eu vejo que não há um problema de inconstitucionalidade. Vamos ver o que vai dizer o Supremo no futuro, né? Pois é, em que pé que está no Congresso essa situação, nesse momento? Olha, foi dado uma prioridade, né, uma tramitação de urgência a esse projeto de lei, isso foi aprovado muito recentemente, e agora a expectativa é que o projeto de lei seja apreciado rapidamente e veja bem, aprovar o projeto de lei é uma coisa, você ter a transição para a iniciativa privada é uma outra coisa que ainda vai demorar, né? Então, em primeiro lugar, que tem que encontrar players, agentes econômicos que sejam dispostos a prestar alguns desses serviços. Ainda assim, a exclusividade de alguns serviços, a exclusividade vai ser mantida na mão da União, vai ter que ser feita uma conversão da empresa brasileira de Correios e Telégrafos para a chamada Correios do Brasil S.A., que vai ser a Sociedade de Economia Mista. Então, nada disso vai acontecer instantaneamente, tá? Então, a gente tem, nesse momento, só a discussão do projeto de lei. E isso me parece que vai avançar rapidamente, porque há um interesse bastante grande de todos em reduzir esse tipo de custo, porque agora os Correios, né, se tornaram superavitários, mas eles eternamente foram deficitários, né? Então, há uma tendência aí de, no futuro, se por acaso o governo Jair Bolsonaro for substituído por um outro governo, né, de a gente ter aí uma volta ao prejuízo, tá? Então, a impressão que eu tenho é que
ao interesse público em levar a privatização para acabar com esse tipo de custo nas costas do Estado. Agora, para o consumidor, né, como é que a gente vê? Quem usa o serviço, quem remete as suas correspondências, suas encomendas, até porque o correio cresceu muito por conta das encomendas, né, desse serviço. Hoje tem até uma espécie de uma operadora de telefonia, né, que tem o chip do correio, enfim, tem uma série de coisas, né, que o correio faz. Para o consumidor, uma privatização pode ser positiva, pode melhorar o serviço. A gente vê, durante muitos anos, né, havia aquelas pesquisas, né, das instituições que você mais confia. Ali encabeçava sempre, né, era bombeiro e correio. Bombeiros e correios. Bombeiros são heróis, nós sabemos disso, sem dúvida, e o correio tá sempre ali, né? Tá sempre executando o seu serviço. Deu uma quedinha, o pessoal começou a reclamar um pouco da qualidade do serviço, dos prazos, né? Do preço, enfim. Para o consumidor, uma privatização pode ser mais benéfica ou menos benéfica? Como é que a gente avalia, se é possível avaliar por esse espectro? Olha, apesar das pesquisas indicarem um alto índice de satisfação com os serviços do correio, o que a gente percebe é que a qualidade, ela infelizmente caiu nas últimas décadas. Então, cartas que elas chegavam num certo prazo, mesmo com dificuldades maiores, de falta de acesso, transporte, etc., né? Então, mesmo elas chegando num certo prazo, esses prazos acabaram sendo dilatados aí aos poucos. Então, a gente sabe que, por exemplo, o SEDEX, ele já não é tão eficiente como era, né? E o SEDEX é um serviço que, em tese, ele deveria ser muito rápido, deveria ser expresso para a correspondência chegar no dia seguinte, ou em 2, 3 dias no máximo, diferente da carta social, por exemplo, né? Olha, pelo histórico de privatização que a gente tem no Brasil, os serviços se tornaram um pouco mais caros, só que eles se tornaram muito, 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 muito melhores. A gente pega, por exemplo, as estradas, né? Então, hoje, o pedágio é caro, mas você encontra estradas que são de primeiro mundo, né? Então, aqui no estado de São Paulo, mesmo no Rio de Janeiro, ou até no Nordeste brasileiro, onde o problema era um pouco pior, né, a qualidade das estradas aumentou muito. Se a gente pegar, por exemplo, a telefonia celular, serviço de telecomunicação em geral, né, internet, tudo melhorou absolutamente muito, né? Então a impressão que eu tenho é que pode ser que o serviço torne um pouco mais caro, mas a lei tem uma solução para isso, que ela permite a subvenção do Estado para determinados serviços considerados universais e que têm características sociais, né? E na privatização, o que se faz é juntar, por exemplo, uma região que todo mundo sabe que vai ser superavitária, com uma região que vai ser deficitária. Isso é feito já há bastante tempo no Brasil. Então, quem quiser levar uma região boa, vai ter que levar uma região que não é tão boa assim, sob o viés financeiro. E, sendo feito um planejamento adequado, a gente vai ter a manutenção do serviço e uma melhoria do serviço, mesmo que o preço possa chegar a aumentar um pouco para alguns serviços de transporte de carta, etc., principalmente aqueles que têm características sociais. Tá? Agora, de fato, é esse ponto. E a concorrência, né? Porque nós vemos que hoje há uma oferta de outras empresas, sobretudo nessa área de encomendas, né? Você tem desde grandes cidades como São Paulo, serviços, né, de courrier, né, feitos de modo expresso, com motocicletas, com carros, com furgões, até serviços que são internacionais, que nós já temos aqui no Brasil. Como é que fica essa questão da concorrência? Essas empresas que já estão estabelecidas, né, elas têm uma estrutura e aí tem que se reestruturar o correio nesse novo modelo para fazer frente a isso? A ideia é justamente essa, porque a concorrência ela leva a uma melhora na condição de preço e uma melhora na condição da prestação do serviço também. E, de novo, a gente viu isso basicamente aí em todas as privatizações em que há uma possibilidade de ter concorrência. Então, por exemplo, uma concessão de uma rodovia é um pouco mais difícil, porque a gente não constrói uma estrada do lado da outra. Agora, o serviço de telefonia celular, etc., a gente viu que a concorrência levou a uma melhora absurda na qualidade, né, do serviço prestado. Então eu tenho 48, vou fazer 49 anos agora, o meu primeiro telefone celular eu tive já faz algumas décadas. E eu lembro que a gente não tinha sinal em basicamente qualquer região fora dos grandes centros, a gente tinha um sinal muito prejudicado, né? Hoje, qualquer canto, a gente vai lá e encontra um sinal de internet, um sinal de telefonia celular. Curiosamente, essa semana eu fui para um hotel fazenda em que o sinal de telefonia, 4G, etc., não pegava, mas há muito tempo que eu não ia para um lugar
em que eu não tinha acesso ao 4G. Né? Então, a gente sabe que a concorrência levou a uma melhora substancial. O que vai acontecer é que quem, por exemplo, os franqueados, etc., que trabalham com o correio, eles vão ter que se adaptar, né? Possivelmente vai haver uma reforma desse regime de franquia, apesar de a lei dizer que ele vai ser mantido, mas a lei não proíbe que seja reformado o regime. A impressão que eu tenho é que vai haver uma reforma disso e que, logicamente, os franqueados vão continuar trabalhando normalmente. Então, em tese, a gente até já tem uma parte de uma privatização do serviço do correio já na prática, por meio das franquias, e a gente vai ter um aumento agora, principalmente nos backbones, né, do transporte das cartas, etc., né, e isso tende a melhorar também o serviço a ser prestado. Pois é, sem dúvida. E em outros países, o Marcelo, como é que a gente pode avaliar essa questão? O serviço de correio, ele tem esse lado de ter sido privatizado, tem outras experiências que são positivas. Aqui no Brasil a gente sabe que a gente leva tempo para aprender, para fazer as coisas da maneira como se deve. Existem outros exemplos replicados pelo mundo de sucesso? Olha, eu estudei na Holanda, fiz um mestrado lá, eu faço doutorado lá também, e eu vou constantemente para lá. O serviço lá, ele é privado. E ele funciona muito bem, inclusive, com a agregação de outros serviços. Por exemplo, existe o Postbank, né, que é um banco que é agregado ao serviço de correio. Então, onde tem uma agência de correio, tem um banco. Né? Então, aquilo aumenta a receita da empresa, né, e utiliza aquela rede que é capilarizada, né, para aumentar a receita também e permitir a manutenção dos serviços universais. Então, uma coisa acaba subsidiando a outra. Então, isso é uma maneira também de permitir a manutenção dos serviços universais, que tem características sociais, como telegrama, cartas sociais, cartão postal, etc. Né? Então, a impressão que eu tenho é que a privatização, mesmo em países europeus, né, que são bastante pesados na infraestrutura pública, etc., a privatização funcionou, tá? Nos Estados Unidos não houve ainda a privatização do correio, mas o correio vem sofrendo um encolhimento bastante grande e vem sofrendo concorrência com a iniciativa privada e a iniciativa privada tomou um espaço muito grande, né, do correio tradicional público. Né? Então isso demonstra que mesmo quando não há privatização, o aumento da concorrência leva a uma melhoria do serviço prestado, né, e a gente acaba tendo uma prestação mais ampla do serviço. Né? Então mesmo quando a gente não privatiza, só pelo fato de aumentar a concorrência. Então a impressão que eu tenho é que a entrada na iniciativa privada na prestação do serviço de correio acaba melhorando em vários aspectos. Então a questão e a preocupação que a gente deve ter no Brasil é justamente muito se deve pelo próprio tamanho do país, né? Porque essa é uma questão, né? Você ter tudo que você tem numa escala reduzida é muito mais fácil, né? De maior controle, de maior, né? Você pega países que não são do tamanho de São Paulo, né? Você pega, se você for fazer uma comparação só de olhar no mapa, basta olhar o Rio Grande do Sul e o Uruguai, né? Por exemplo, em tamanho, em território, né? Então, uma coisa também é isso, né? Você fazer uma carta chegar em um país pequeno, uma correspondência, uma encomenda. Outra coisa é você remeter aqui de São Paulo para chegar em Manaus. Né? Esse é um desafio também, a questão do tamanho da operação quando a gente fala de Brasil, né? Existe esse detalhe, né? Agora, a gente não pode esquecer o seguinte, mesmo a Holanda, que é um país cuja população equivale basicamente à população da cidade de São Paulo, ele tem lugares afastados, que logicamente a distância é muito menor do que daqui, por exemplo, para Manaus, né? Daqui de São Paulo para Manaus. Mas ainda assim, existem lugares afastados que eles em tese são deficitários. Então a agregação desses serviços que vão em conjunto, então, por exemplo, hoje o Banco do Brasil tem uma função social muito grande porque ele é o único banco que chega em qualquer rincão brasileiro. Né? Se a gente utilizar o serviço postal para agregar um serviço bancário, a gente pode, de um lado, aumentar o acesso ao serviço bancário, que no Brasil ainda é bastante baixo, a gente tem 40% da população brasileira que não tem acesso ao serviço bancário, apesar de que hoje o serviço bancário pode ser feito pela internet, essas fintechs provam isso, mas a gente não tem, por exemplo, muito lugar, ou a gente tem muito lugar ainda que não tem uma agência bancária. Então, a agência de correio pode agregar esse tipo de serviço e o transporte em si, ele acaba utilizando, de uma maneira ou de outra, a iniciativa privada para fazer. Então, aviões podem ser utilizados, por exemplo, aviões de carreira, da Azul, da Gol, etc. E agora temos também a Itapemirim, que acabou de começar a prestar serviço, e elas vão poder transportar as cartas para esses lugares afastados.
Tá? Então eu concordo que existe uma diferença muito grande entre falar em Holanda e Brasil, mas as soluções elas existem e elas são possíveis, tá? Então nada disso acaba impedindo. E de novo, a lei tem um aspecto muito inteligente que ela não vai exigir a privatização de uma hora para outra. A gente está falando aí de um prazo de transição de pelo menos 5 anos, tá? E primeiro vai ser feita a conversão da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que é uma empresa 100% controlada pela União, né, para uma empresa, uma sociedade de economia mista que vai entrar o capital privado e depois essa privatização vai acontecer aos poucos, tá? Então não vai ser algo que vai acontecer do dia para a noite. Então o Estado vai ter um prazo bastante bom para planejar tudo isso com muita calma. Agora, uma outra questão que eu trago é justamente essa, né? Eu acho que é uma possibilidade que a gente tem, Marcelo, de também melhorar outros setores, outras áreas, né? Porque, como você disse, nós temos essa questão, por exemplo, por avião, por outros meios. É uma possibilidade de você também conseguir, de você também garantir a melhoria, né, nisso, né? De incentivar os aeroportos de cargas, os voos de cargas, investimentos nessa área. Uma coisa pode puxar a outra, né? Você ajudar nesse sentido. Fora também nas contratações, no aumento da malha, né? Acho que é isso por aí. Não só pode, como vai efetivamente acontecer. Porque, por exemplo, vou pegar o exemplo que eu já dei aqui, né? Quando uma agência de correio serve para prestar serviços bancários, que traz mais receita, eu consigo aumentar o número de agências, né? Eu consigo melhorar a infraestrutura de cada agência. E aí vai acontecer a mesma coisa aí, certamente, né? Com essa malha toda, com a rede de aeroportos, etc. Então a gente vai passar a ter mais aeroportos mais bem estruturados, com pistas melhores, com terminais melhores, etc. Por conta da necessidade de transportar uma quantidade maior de cartas para esses rincões aí, que vai ser feito pela iniciativa privada, né? O Estado não vai comprar aviões para colocar a carta do correio lá. Isso já é prestado e tende a melhorar ainda, né? Muito bem, meu caro Marcelo God, que é advogado especialista em direito empresarial e societário, professor de 2 instituições fabulosas aqui de São Paulo, a FAP, também o INSPER, que eu conheço e que eu admiro muito pelo trabalho, trouxe aqui um panorama sobre a privatização dos Correios. Eu acho que é um assunto que merece ter essa atenção, né, professor? Eu acho que nós devemos olhar para isso e, aproveitando uma última pergunta, para outras áreas também, né? Com certeza. O que a gente consegue perceber é que a privatização ela foi benéfica de maneira geral. As correções são necessárias, logicamente, porque às vezes o que se planeja inicialmente não acontece, às vezes não aparece um interessado em adquirir uma determinada área, etc., mas o planejamento ele acaba resolvendo isso e aí as correções vão sendo feitas aos poucos. Então acho que vai ser bastante benéfico para todo mundo. Tá? Dúvida. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Volte sempre à programação da Jovem Pan. Eu que agradeço. Um grande abraço e aos telespectadores também.